convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo de número 8. Glória a Deus. Se acharam, puder ficar em pé. Agradeço. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, louvando o Teu nome, agradecendo ao Senhor pela graça que é sem medida. Obrigado pela saúde, obrigado pela paz, obrigado pela Tua igreja neste lugar. Continua conosco e fale ao nosso coração mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor fala sobre esse texto tão tremendo do Evangelho de João, quando o próprio Jesus, no encontro com Nicodemos, fala sobre o novo nascimento, explica sobre algumas coisas que o próprio Nicodemos, apesar de ser um mestre em Israel, não conseguia entender, e ele fala vários detalhes sobre essa questão de mudar de vida, de uma experiência com Deus, de um novo nascimento. Só que chega um certo momento que Jesus parece abre assim um ponto importante, culminante para a compreensão de Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. A palavra vento aqui, que está sendo usada pelo próprio Jesus, é a palavra pneuma. E quem estuda pneumatologia, que está fazendo esse estudo aí este mês, não sei se no próximo mês aqui na escola, que temos uma classe aqui na igreja, ele trata do estudo do Espírito Santo. É a mesma palavra no hebraico que se chama ruach. É aquela palavra onde a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e soprou Deus nas narinas do homem e deu-lhe o fôlego de vida. A palavra vento, a palavra fôlego, aquele sopro que Deus deu ali e deu vida ao homem, é esta palavra para espírito. E é interessante que quando eu vejo a palavra vento, eu me lembro de alguns momentos lá no meu bom Nordeste, eu acho que também em todo lugar do Brasil, onde as crianças ou alguns meninos brincam de pipa, papagaio, coruja. Eu não sei como é que você chama na sua região ou no lugar onde você mora, mas é aquilo que a gente fez ali no parque no Dia dos Pais, soltando pipa, papagaio, coruja. E é interessante que quanto mais o vento está favorável, mais a probabilidade da sua pipa, do papagaio, da coruja, daquela pessoa que está empinando, ver a ela mais alto possível. Todavia, quando o vento está sem muita força, quando o vento está pouco, ou quando não há vento suficiente, a pipa não sobe. O papagaio não adianta. Não adianta a força do braço, não adianta o esforço humano. Alguns meninos eu me lembro que saíam correndo e puxando a sua pipa para ver se ela subia. Mas não tinha vento.
E se não tem vento, não sobe. Se não tem vento, não vai. Se não tem vento, não funciona. E eu queria hoje, para a vida da igreja, através dessa ilustração, trazer essa mensagem para a gente sobre o vento do Espírito. Que sem ele a igreja não sobe. Sem ele a igreja não anda. Sem ele a igreja não funciona. Sem ele a igreja não tem força. Não adianta na força do braço, não adianta na correria, não adianta no desespero, porque ela só vai subir, ela só vai ter força, ela só vai se animar se tiver o vento do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que quando Jesus fala de vento aqui, Jesus está associando o Espírito a um vento que sopra. E o vento sopra onde quer. Algumas características interessantes sobre o vento é que, em primeiro lugar, eu queria colocar aqui, o vento sopra onde quer. Ninguém pode impedir a obra do Espírito Santo. Ninguém pode dar orientação ao Espírito Santo. Ninguém pode determinar o lugar onde ele entra ou deixa de entrar. Ninguém pode dizer ao Espírito se ele deve fazer ou deixar de fazer, porque o Espírito sopra onde quer. Não há limitação para ele, não há ninguém que possa deter ele, não há quem possa impedir ele. Aqui não existe nenhum lugar que alguém possa dizer: vento, aqui você não entra. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Louvado seja Deus! O Papa da Igreja Católica não pode impedir o vento de soprar. Nesses últimos anos, um movimento chamado Movimento Carismático tem arrebanhado centenas, dezenas de milhares de pessoas que, através desse movimento, um pouco estranho para alguns, um pouco diferente para outros, mas que tem levado muitas vidas a encontrar o caminho da verdade. E em vez da Igreja Católica começou a deter, começou a impedir, começou a afastar os carismáticos, agora eles resolveram trazer para perto deles, porque o vento sopra onde quer. Aleluia! Convenção Batista não pode pedir o Espírito Santo, os tradicionais não podem pedir o Espírito Santo, os teólogos não podem pedir o Espírito Santo, porque ele sopra onde quer. Certa vez eu tenho um livro na minha estante de um certo teólogo tradicional, e lá no livro ele está escrevendo: o Espírito Santo já foi, o Espírito Santo já era, o Espírito Santo não é assim mais, o Espírito Santo não acontece mais. E eu li aquele livro, fechei as páginas daquele livro e lembrei desse texto: o vento sopra onde quer. Aleluia ao nome do Senhor. Que bom, irmãos, que ele sopra onde ele quer. Mas ao contrário disso, o vento sopra também onde muitas vezes nós não queremos. Às vezes nós achamos que devemos colocar rédeas, colocar controle, colocar limites e dizer: Espírito Santo, aqui é assim, aqui é desse jeito, eu quero que você faça assim. Irmãos, muitas vezes o Espírito faz muito diferente daquilo que nós imaginamos, porque o Espírito é livre. Ele sopra onde ele quer e, por conseguinte, ele sopra também onde muitas vezes a gente não quer. Vocês imaginam os apóstolos em Jerusalém? Igreja bonita, cheia, Jerusalém crescendo, muitas conversões, o Espírito lá operando, maravilha, poder de Deus, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, salvação de vida aos milhares, uma glória, uma alegria, tudo que
que qualquer igreja gostaria. De repente, eles se dizem é aqui mesmo. Vamos ficar por aqui. Mas, meus irmãos, que coisa tremenda. Gente iletrada, gente sem capacidade teológica, e a palavra do Senhor diz assim: não são estes, porventura, galileus, os que estamos falando das grandezas de Deus em nossa própria língua materna? O Espírito desceu sobre aquela igreja, eles falavam com ousadia a palavra de Deus, não importava quem eram, pescadores, gente simples, mas era usado com muita autoridade do Espírito Santo. Só que essa igreja pensou que ia ficar só ali, pensou que a coisa estava boa ali, Deus operando, usando aquelas vidas ali. Aí de repente, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus provoca uma grande perseguição naquela igreja. Olha o que diz o Evangelho de Atos no capítulo 2 em diante, no capítulo 3, ele começa a mostrar, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Uma perseguição. Quem diria que o Espírito de Deus, para impulsionar a igreja, para levar a igreja a cumprir Atos 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Deus viu aquela igreja acomodada, aquela igreja num lugar só. Deus levanta uma grande perseguição. Aí você me diz assim: Deus fez isso? Que método estranho, que método diferente de Deus, uma perseguição, crentes sofrendo, crentes morrendo, crentes sendo perseguidos, o Saulo de Tarso com autoridade para prender todo tipo de cristão. Que Deus é esse? O vento sopra muitas vezes onde nós não queremos, do jeito que nós não queremos, perseguição, afronta a igreja, gente presa, gente sofrendo, mas sabe o que resultou nisso? Isto foi um adubo fértil para o crescimento daquela igreja. Quanto mais perseguia, mais ela crescia. Quanto mais batia, mais ela estourava. Quanto mais prendiam, mais eles davam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Espírito opera da forma que a gente não quer, do jeito que a gente não acredita, do método que jamais eu e você usaria. Lembra-se de Filipe? Filipe desce para Samaria e começa a pregar. Lá em Atos 8, o verso 1 e 2 diz: por causa da perseguição que veio a Estevão, a igreja foi semeada por toda Samaria, Judéia e Antioquia, ouviram a palavra de Deus. E Filipe desce para Samaria, e a palavra do Senhor diz que multidões se convertendo, gente salva, o poder de Deus sendo derramado, coisa tremenda. Aí, irmãos, lá para os versos de número Atos 9, 8 ainda, o Espírito diz: Filipe, sai de Samaria, vai para um lugar deserto. Vai para um lugar onde não tem ninguém. Vai para um lugar onde vai passar um homem lá e você vai evangelizar aquele camarada. Uma pessoa você vai evangelizar. Como o Espírito contradiz a gente, como ele age diferente. Às vezes nós queremos a multidão, nós queremos muitas pessoas, nós queremos muita gente, nós achamos que o bom de Deus é quando estamos ganhando muitas almas. Aí o Filipe recebe uma ordem: vai lá para o deserto evangelizar uma pessoa. Você está me entendendo? Está comigo aqui?
O Espírito muitas vezes faz como a gente não quer. Você podia dizer assim, puxa, o Filipe podia ter dito assim, mas Senhor, olha que bênção aqui, olha quantas pessoas sendo salvas. Meu Deus, eu vou perder essa bênção o quê? Não. O Filipe obedeceu a voz do Senhor. E quando ele passava naquela estrada de Gaza, ia passando o tesoureiro lá do palácio de Candaça, aquela etíope, e agora aquele homem vai lendo o livro de Isaías, e o Espírito diz a Filipe, encosta desse carro. Ele encostou, entendes o que lês? O homem disse, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E agora o Filipe manda parar o carro, eles começam agora, depois de evangelizar, batiza aquele homem, e aquele homem recebe salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. E não só isso, a mensagem do Evangelho foi para um lugar onde talvez Filipe não podia ir. O Evangelho foi levado para a Etiópia por meio daquele homem, porque Filipe ouviu a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes é difícil entendermos um negócio desse? Quantas vezes é difícil Deus nos tirar do grande, da multidão, para nos levar a evangelizar uma pessoa, ali no hospital, num presídio, num lugar isolado, ninguém está vendo, não tem aplauso, não tem multidão. Escute a voz do Espírito Santo, porque o vento sopra onde quer. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo de Tarso, quem acreditava que poderia aquele homem ser salvo? Qual foi o membro da igreja de Jerusalém que teve coragem de evangelizar Tarso? Ninguém. E evangelizar Saulo? Ninguém. E sabe o que acontece, irmãos? O Espírito pega Saulo, transforma aquela vida e faz do perseguidor o perseguido da causa do Mestre. Nenhuma igreja faria o milagre que o Espírito Santo fez em Saulo. Nenhum seminário faria a transformação que o Espírito Santo fez na vida de Saulo. E nenhum homem na história da evangelização fez uma obra tão tremenda como fez o apóstolo Saulo de Tarso. Sabe por quê? Porque o vento opera do jeito que ele quer. Aleluia. Irmãos, eu lhe pergunto, qual era a junta missionária que prepararia um missionário como Saulo? Qual era o corpo de discipulado da igreja que daria a Saulo a capacidade de ser o pregador que ele foi? Nenhuma. Por isso, não existe ensino, não existe teologia, não existe preparação bíblica, não existe leitura do que for, se ela não tiver também a dependência total do Espírito Santo para nos ungir e nos capacitar para a glória do nome do Senhor. Cornélio, que lembra de Cornélio na Bíblia? Cornélio, a Bíblia diz que estava orando, um ímpio, um descrente, uma pessoa que aparentemente pagã. E a Bíblia diz, Deus ouviu as orações de Cornélio. Você podia me perguntar assim, pastor, esse negócio está doido. Deus escuta a oração de pagão? Deus escuta a oração de uma pessoa que não se converteu ainda? Às vezes é mais difícil Deus convencer um cristão do que converter um pecador. O Pedro, lá na casa onde ele estava, teve uma grande visão. Desceu aquele negócio cheio de tudo que uma linda churrascaria gostaria de ter. Pernil, linguiça, lombinho, tudo estava lá que Pedro não comeu, mas você e eu podemos orar, abençoar e comer com glória a Deus, aleluia. Desce aquilo ali, Pedro diz, não, isso não é de Deus. Desce segunda vez, a palavra diz, mata e come.
mensagem de Deus batendo, não no coração do descrente, mas no coração de um crente. E o Pedro disse, não. O Pedro disse, isso não é de Deus. O Pedro disse, isso não dá certo. Até que chegam aqueles moços lá na casa e dizem, viemos aqui, porque olha, Cornélio mandou te chamar. Ele está te esperando. Ele quer entregar a vida dele para Jesus. Louvado seja o Senhor. Aí o Pedro, irmãos, anda 40 quilômetros. E chega lá, a Bíblia diz que o Cornélio abre a porta da casa, recebe o Pedro, recebe certamente algumas outras pessoas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Louvado seja Deus. No meio de descrentes, no meio de pessoas sem Jesus, no meio de que nunca foram evangelizados, porque o vento sopra onde quer. Se eu e você experimentarmos o poder de Deus e obedecermos a voz de Jesus, muitas vidas serão salvas para a glória do nome do Senhor. Quantos Cornélios estão aqui em Rockland esperando você? Quantos Cornélios estão nessa região esperando você? Mas talvez você está como Pedro dizendo, não, isso não é de Deus, isso não é comigo, isso não é para mim. Mata e come, porque tudo que Deus abençoou está abençoado, louvado seja Deus. E às vezes é mais fácil Deus convencer o pecador do que convencer o cristão. É mais fácil Deus mudar o coração de alguém que não conhece Ele do que o próprio crente de ouvir a voz do Senhor. Em primeiro lugar, falamos, o vento sopra onde quer. Em segundo lugar, o vento sopra também onde muitas vezes nós não queremos. Por que isso? Segunda coisa, porque o Espírito é misterioso. Está comigo aqui? Irmãos, olha bem o que diz o texto do capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem... É um mistério. De onde vem o Espírito? De onde virá o avivamento? De onde virá a renovação? De onde virá a força? Ninguém sabe de onde vem e não sabe de onde vai. O Espírito Santo é misterioso, irmãos. O avivamento pode vir pelo grupo de intercessão, pode vir pelas mulheres, pode vir pelos jovens ali embaixo, de repente Deus faz um movimento ali naquela sala, pode vir pelas crianças, pode vir por algum lugar. Deus não escolhe pessoas, Deus não tem nenhuma dificuldade em usar quem Ele quer, só que Ele é misterioso. Ninguém sabe quando vai ser, ninguém sabe que hora vai ser, ninguém sabe quando Deus pode te pegar, quando Deus pode te tomar, quando Deus pode te sacudir. Não sabes de onde vem. Às vezes a pessoa vem no culto, aquele culto que parece o culto mais sem graça da história dele, é daquele lugar que Deus pega aquela pessoa e sacode e faz uma coisa tremenda, porque você não sabe que hora vai ser esse encontro tremendo. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe como ele vai operar e ninguém sabe por onde vai. Olha, irmãos, a unção de Deus não é hereditária, não. A unção de Deus não passa do pai para o filho de tal, não. O Moisés não passou a unção para o Moisés Júnior. O Elias não transferiu a sua unção para o Elias Júnior. Ou qualquer outro homem. Sabe por quê, irmãos? Unção não é transferível. Tem gente por aí com o ministério tal, com a igreja tal, preparando seu filho para ser o sucessor não sei de quê, para ser o presidente não sei da onde,
que ele vai ser a continuação daquele ministério. Não, não, não. Pode ser a continuação de um business, pode ser a continuação de um negócio, pode ser o investimento em alguma outra coisa, menos igreja, porque igreja, a unção, quem dá é o Espírito Santo, louvado seja Deus. Para Elias, teve o Eliseu, para Moisés, teve o Josué, e assim sucessivamente. Unção não é transferível, ninguém sabe de onde ela vem e nem para onde. Às vezes, Deus levanta quem você menos espera. Puxa, mas aquele irmão, não, Senhor. Eu que faço isso, eu que sou assim, eu que faço aquilo outro. E, Senhor, eu que merecia esse negócio. Aí Deus pega, toma aquele que você olha assim e diz, não, mas isso não é de Deus não. Esse negócio aí eu tenho dúvida. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Se Deus quiser tomar quem Ele quiser tomar, se Deus quiser usar quem Ele quiser usar, se Deus quiser fazer o que Ele quiser, é Ele quem faz, porque o Espírito é dele. Louvado seja Deus. E uma coisa que me impressiona, irmãos, lembram-se da chamada casa de profeta, lá no Velho Testamento? Para que servia a casa de profeta? A casa de profeta era para estudar as profecias, estudar as escrituras, saber sobre algumas coisas que aconteceram, o que estava acontecendo e que iam acontecer. E nessa escola, os profetas iam lá para aprimorar os seus conhecimentos. Você sabia que Deus nunca chamou nenhum profeta que passou naquela casa? Onde estava Amós quando Deus o chamou? Lá no meio do gado, jogando laço, pegando no gado. Onde estava Elias, ou Eliseu, quando Deus o chamou? Estava no campo, estava arando, estava dando duro, estava usando a força. Onde estava, irmãos, Isaías, quando Deus o chamou? Na Universidade de Jerusalém. Estava lá, estudando, vendo coisas, aprendendo. Onde estava Ezequias, Ezequiel, Jeremias? Onde estavam esses profetas quando Deus os chamou? Lembre-se que Deus chama quem Ele quer. Vai buscar em lugares que a gente nem imagina. Talvez alguns aqui fiquem dizendo, poxa, de onde eu vim? Olha lá no lugar onde eu estava, não tem nem o mapa ainda. E Deus me salvou, Deus me transformou, Deus mudou a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar que a gente conhece aqui da igreja, sabe? Quantos Deus trouxe de lá? São José. Aí sou Geraldo, estou mudando aí. Irmãos, que bênção! Porque Deus dá a solução a quem Ele quer. Hoje escutei mais um nome aqui, Ferrugina. Jesus! Olha só! Aí Deus pega, toca, traz, muda, limpa, faz homens e mulheres, profetas, profetizas, adoradores. Gente, o vento sopra, escolhe, capacita, dá a gente as condições que nós muitas vezes não imaginamos o que Deus pode fazer por meio da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu terminava o seminário, em 1986, brincadeira, havia vários convites. Graças a Deus, oportunidade de ir para a igreja tal, em vários lugares do Brasil. E alguns meses depois, a presidenta daquela instituição diz: alguns
voluntário para ir lá para o sertão. Tantos convites, inclusive para Minas Gerais, Rio de Janeiro, o sul do Brasil. Aí vem aquele convite para a cidade de Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Não sei nem se você já ouviu esse nome. É um desses lugares aí, sabe? E aí eu disse, isso não é para mim nem de longe. Né? Se escondendo por ali, outro por acolá, outro acolá. E aquela senhora olha para mim e diz assim, Marconi, Deus está chamando você para ir para aquele lugar. Irmãos, era o único lugar que qualquer formando, qualquer pessoa de desejo de coisas novas, de sonho, de realizações, de fazer um ministério, era o único lugar que você queria ir. Não. Mas a resistência, a oração, os meses, até que as nossas malas foram arrumadas, estava eu lá na cidade de Arco Verde. Olho para aquela igreja, toda pronta, estruturada, tinha o templo, tinha tudo, e eu contei naquele culto, tinha 4 irmãos naquele culto. E eu disse, Senhor, onde estão os irmãos dessa igreja, meu Deus? Lá quando eu cheguei, um carregava um negócio, outro levava outro dizia, esse teclado é meu, a guitarra é minha, outro dizia, o órgão é meu, e cada um levou um negócio. Quando eu olhei, estava tudo pelado, aí não havia nada. E eu olhei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E fiquei ali calado, orando, pedindo a Deus misericórdia. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o vento não soprava. Não acontecia nada, estava calmo. E eu disse, Senhor, o Senhor não me chamou para cá, isso não é verdade. E orava, jejuava, até que um dia parei tudo, me tranquei num quarto por 3 dias, de jejum, de oração, uma garrafinha de água naquele quarto, me dobrei, deitei ali naquele chão, e comecei a clamar ao Senhor. 3 dias, passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, só bebendo água e esperando uma resposta de Deus. Saí daquela sala, até que tinha dito para os irmãos não me procurassem, saí daquela sala, daquele quarto, disposto, agora vou arrebentar, agora vai ser para valer, agora não tem nada que segure. Passa mais 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e nada aconteceu. Nada funciona na vontade do ser humano. Até que um dia relaxei, eu descansei no Senhor, eu disse, Senhor, é a sua vez, amor. Encostei meu diplomazinho, encostei minhas habilidades, encostei minha capacidade, tudo que eu achava que ia dar certo, e fui para aquele grupo de oração numa quarta-feira. Estava, além daqueles 4 abençoados irmãos, quase morrendo. Apareceu uma senhora naquele grupo. Era a Zélia, doutora Zélia, sentada. Eu tenho até as fotos dessa igreja, do lugar, até onde eu estava vendo, o lugar da porta onde estava aquela senhora sentada. E ela, cabeça baixa, e eu orando como se estivesse pregando para umas 100 pessoas, ou 1000 pessoas, sei lá, uma coisa tremenda. E aqueles velhinhos só, como alguns da igreja aqui, pesca mais, graças a Deus que aquilo veio não. Mas, naquele dia, o Espírito me deu a revelação, irmão. E eu cheguei perto, saí do púlpito, fui lá perto daquela senhora, e disse, olha, Deus está me dizendo que você tem um espírito que te incomoda, você tem um vício que te escraviza, que te amarra, você fuma faz muitos anos e não consegue deixar, e você veio aqui hoje para pedir ajuda a Deus, verdade? E ela chorando, em prantos, ela disse que é verdade, pastor, eu sei que Deus fala nisso. Eu falei de Jesus para ela, peguei plano de salvação, ela aceitou Jesus, pegou a vida para Cristo, e ela disse, pastor, eu sou vice-diretora da universidade dessa cidade. Próximo domingo, eu vou trazer o tanto de alunos que eu puder dessa igreja. A partir daquele dia, Deus começou a soprar o vento naquele lugar. Chegou a ponto daquela igreja
Quando eu saí dali, irmão, não tinha lugar para estacionamento. Empresário, gente de negócio, prosperidade. Uma vigília no monte com mais de 200 pessoas, só na cidade de Azeite. O vento sopra onde ele quer. Aí Deus disse: não está bom para você. Tem um lugar chamado Sítio dos Fernandes. Vai lá. E eu, aquela igreja abençoada e tudo bom, e as coisas boas, Deus manda lá para o Sítio dos Fernandes. E eu cheguei lá com a irmã Arlete. Olhei para aquele lugar, um tamborete de lado, um pé de caju era a nossa sombra, ela evangelizava, eu discipulava. Começamos uma igreja debaixo do pé de caju. E aquele movimento começou, o vento começou a soprar. Meses depois, estavam começando a fazer um jogo. Fazemos o jogo, construímos um templo, prefeito deu telha, madeira, construímos um templo para 200 pessoas. Esta igreja abriu 7 novas congregações, louvado seja o nome de Deus. Em um lugar onde nem carro entrava, era a pé, era de bicicleta, era andando, mas o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Você quer ser usado pelo Senhor, seja usado, porque Deus vai fazer isso na hora certa. Louvado seja Deus. Terceira e última coisa, irmãos, é que o Espírito não é para ser conduzido ou entendido. O Espírito é para ser obedecido. Você está comigo aqui ainda? Olha bem, o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz. Quem tem ouvidos? O segredo para quem quer a bênção de Deus. O segredo para quem quer uma unção na sua vida, irmão. O segredo para o seu casamento. O segredo para a sua casa. O segredo para os seus negócios que podem estar quase falidos. O segredo para esse filho que talvez não tenha retorno. Você acha que humanamente não tem jeito. O segredo para esses parentes do Brasil é ouvir a voz do Senhor. Ouves a sua voz. Tem gente que escuta boas mensagens, tem gente que escuta bons sermões, mas entra no ouvido, sai no outro. Vem para a igreja, domingo após domingo, a vida não muda, as coisas não mudam, nada acontece. Por quê? Porque não sabem ouvir a voz de Deus. O Espírito fala, o Espírito diz, muda, transforma, toma posição, age diferente, ouves a sua voz. Quando a gente escuta a voz de Deus, as coisas acontecem. Quando a gente escuta a voz de Deus, os milagres acontecem. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, Deus é quem vai falar e não a nossa voz. Às vezes, a gente tem um sonho meio de barriga cheia, disse Deus me falou. Às vezes a gente chega, um profeta tal por aí, bota a mão em você, diz uma coisa ou outra. Lembre-se, o Espírito fala. Escute a voz de Deus. Faça a diferença entre voz e vozes, porque a voz dele é inconfundível. Louvado seja o Senhor. E muita gente dizendo uma coisa, Deus faz outra. Tem muita gente dizendo que é assim, Deus faz de outro jeito, porque Ele faz do jeito que Ele quer, para a glória do nome dEle. Ouve a sua voz. Eu não sei o que Deus tem para o nosso futuro nessa igreja, mas uma coisa eu sei, estou sempre tendo cuidado de ouvir a voz de Deus. Não a voz de quem anda por aqui, não a voz de pregador que passa por aqui, não a voz de profeta que passa por aqui, pode até ser, mas uma coisa
é que temos que peneirar para saber se a voz é do Espírito Santo. Tem todo mundo que bota a mão na tua cabeça e diz assim, diz o Senhor, realmente assim diz o Senhor. Por isso, escute a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sopra onde quer, e quando nós ouvimos a sua voz, como é importante, lá na casa de Naamã, eu já terminando, existia uma menina, e aquela menina disse, se o meu Senhor soubesse, lá em Israel tem profeta. Irmãos, uma doméstica, serva, escrava em outro país, imigrante, trabalhando lá naquela famosa limpeza de vasos preciosos e outras coisas mais. Aí o Senhor usa aquela menina e diz, lá em Israel tem profeta. Quantas vezes você abriu a boca para a sua patroa, o seu patrão, o seu chefe? Olha, existe um Deus que fala. Quantas vezes você entra numa casa e sai e nunca abençoou essa casa? Aquela menina disse, olha, meu Senhor, Deus tem solução para o teu problema. E sabe qual é o mais interessante? Aquele ímpio, como eu já disse antes, às vezes é mais fácil Deus convencer um incrédulo do que um cristão. Aquele homem arrumou as malas e disse, é para lá que eu vou. E o milagre estava lá, irmão. Abra a sua boca e fale do que Deus está falando para você. Para concluir, eu queria voltar às lições daqueles meninos brincando de pipa. Acho que lá no Nordeste, no Amazonas, assim, lá naquela região do Norte, muita gente está muito empina-pipa. Tem algumas coisas que eu tirei para fechar a minha lição hoje, irmãos. É que eles têm um ritual. Às vezes, quando o vento não vem, lá para o lado de Manaus, aquela região de Ribeirinhas, os meninos ali fazem uma coisa diferente das outras regiões. Eles chamam o vento. Como é isso? Eles usam um tipo de assobio e eles começam a chamar o vento. E eles ficam assobiando, ficam fazendo um gesto, dizendo, vem vento, vem vento, vem vento. Sabe, irmãos, isso me ensinou uma coisa. A primeira lição é preciso chamar o vento. Isso é profético. Vem, Espírito. Vem sobre essa igreja, vem sobre essa liderança, vem sobre esse pastor, vem sobre esse ministério, vem, chama o vento. Amém, irmãos? Vamos começar a chamar o vento desse lugar. Se começar a acontecer alguma coisa diferente aqui, não estranha, você está chamando o vento. Se ele vier, irmão, alguma coisa vai acontecer aqui. Aí, eu não me responsabilizo, porque o Senhor vai estar no comando. A segunda coisa que eu aprendo com quem empina pipa, papagaio, é que a gente tem que seguir o vento. Você está comigo aqui? Às vezes, irmão, o vento está soprando do lado. O cara está soltando a pipa, solta a linha, vai estar alto. Você olha para o outro lado, o cara da pipa está lá no chão. A bucha, e ele fica lá. Então aqui não vai subir. Você tem que seguir o vento. Você tem que procurar. Você tem que buscar. Você tem que ir para a hora certa, para o lugar certo. Tem gente que não gosta de culto de oração. Tem gente que não gosta de culto de consagração. Tem gente que não gosta de cultos espirituais. Esse negócio está muito barulhento. Irmãos, quando o vento soprar, não dá para ficar silêncio. Você está comigo aqui? Primeira receita que eu lhe garanto, não vai dar para ficar silêncio.
algum barulho vai acontecer por aqui. A Bíblia diz lá em Atos que o vento impetuoso e um barulho e um negócio lá. Olha, o vento vai soprar, mas eu quero seguir o vento. Amém, irmãos? Eu quero seguir. Talvez eu esteja profetizando hoje. Vamos atrás do vento. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos consagrar mais. Deixa de conversinha aqui, conversinha ali. Murmuração aqui, murmuração ali. Busca o vento do Espírito em nome de Jesus. Terceira coisa, eu estou já terminando, falta uma só. Tem que respeitar a direção que o vento sopra na vida dos outros. Está comigo? Presta atenção que eu estou te dizendo aqui, olha. O vento está soprando lá. Às vezes o outro está lá com a pipazinha no sol. Não. Eu tenho que respeitar o que o vento está soprando. Se ali a pipa daquele camarada está arrebentando, se não tem linha mais para soltar, glória, o negócio está. Espera. Olha, espera. Porque vai soprar por aqui também. Vai, porque o vento muda. Você está comigo? Irmãos, a coisa mais interessante que tem na pipa. O vento muda de direção. Vai soprar. Ele vai mudando. Daqui a pouco começa por aqui também, em nome de Jesus. E a última coisa que eu aprendi com esses meninos, irmãos, tem que se respeitar a força do vento na vida dos outros. Às vezes tem vento que chega arrebenta a linha, né? Quebra o barbante, coruja, pipa, solta, são. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus está usando alguém. Deixa Deus usar. Não mete a mão. Se escandaliza com ninguém, irmão. Se for de Deus, deixe. Você está comigo? Tem gente que mete lenha, que critica, ou que irmã chorona, ou que irmã, tudo ela chora, tudo não sei o que. Deixa a irmã chorar, irmão, que tudo tem a ver com isso. Meu Deus do céu. A outra irmã grita demais. Se você deixa ela deitar, eu vou fazer isso. Tem outra que já é assim. A manifestação do Espírito é diferente em cada um. Não pode ser igual, senão ia ter voto. Todo mundo com símbolos igual. Mas graças a Deus que é diferente. E a gente precisa conviver com a igreja com diferenças. Amém? Quando nós aprendermos a conviver com as diferenças, nós seremos uma melhor igreja. Escreve isso. São as diferenças que machucam a gente, prejudicam a gente. Irmãos, mas se o Espírito soprar, a gente não quer saber de nada. Vai sentar junto com todo mundo, vai comungar com todo mundo, vai ser todo igual para a glória do nome do Senhor. Repetindo João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Fique a sua cabeça, por favor. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado no seu coração. De alguma forma. Você tem uma semana muito cheia de muita graça. Assume a sua cabeça um instante, eu quero orar por você. Antes de terminar essa mensagem, antes de sair daqui, vamos orar juntos. Vamos orar para o Espírito fazer como Ele quer. Talvez Deus tenha pessoas aqui que estão precisando renovar esses dons, essa unção.
Talvez pessoas aqui que têm de Deus uma promessa de ser usado, mas está se retendo. Aí, pendurando a sua harpa no salgueiro, Deus quer te usar, mas olha, está enferrujando já. Talvez essa unção de Deus para você vai começar hoje. Vai limpar esse vaso e vai encher de azeite. Talvez aqui tenham músicos, aqui tenham evangelistas, aqui tenham futuros diáconos, aqui tenham futuros obreiros, aqui tem gente para ser usada por Deus. Mas o Espírito quer soprar em você. O Espírito quer soprar em você. Deixa eu orar nessa hora. Pai, o que eu pude falar já entreguei, Senhor. Agora complete a tua palavra em cada coração. E aquilo que eu não consegui falar, Espírito Santo, fala com cada um dos teus filhos. Complete a obra, que o teu Espírito faça o teu querer de Deus. Sopre sobre nós. Nós queremos fazer como aqueles meninos de Manaus. Oh Deus, vem, vem, vem Espírito, vem sobre nós, vem sobre essa igreja, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso ministério, vem sobre as mulheres, homens, vem sobre os jovens, sobre as crianças. Vem, vem, vem Espírito, e sopra sobre nós. Oh Deus, renova-nos, dá-nos a tua bênção, uma semana de graça, de reflexão, de vitória. Levante essa igreja com a unção de evangelizar, de ganhar almas. Levante essa igreja com a unção de comunhão, que barreiras sejam quebradas, que haja olho no olho, que haja parceria, que haja mãos dadas, que haja comunhão na casa do Senhor. Meu Deus, cuida de cada um de nós, e que o teu Espírito começou a obra, possa completar em cada coração. Abençoe aqueles que não vieram hoje, que através dessa mensagem ouvida, gravada, possam também receber a bênção do Senhor. Abençoe aqueles que onde quer que estejam a ouvir essa mensagem através do CD e DVD, possam ser abençoados também. Vento, sopra sobre nós. E a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, cheio, Senhor, ai,